E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes. Hoje, dia 14 de setembro de 2023, estou aqui no Rio de Janeiro, né? Tá tendo uma ventania aqui. E eu gosto muito de vento, né? Gosto muito de esse clima assim, né? Meio tempestuoso. E aí, né? Eu decidi fazer esse vídeo aqui hoje para poder meio que comentar sobre uma cristã que entrou aí no canal, né? E ela reagiu, né, a um vídeo que eu fiz, 10 razões para não acreditar em Deus. E aí ela colocou lá um comentário que disse que Deus está em toda parte, só que as pessoas não enxergam, né? Coisa de esquizofrênico isso, né? Quando uma coisa está em toda parte e só algumas pessoas enxergam, isso aí é coisa de esquizofrênico, né? Enxergar o que ninguém enxerga. Então, nesse interim, né? Nesse contexto, podemos dizer que vivemos numa sociedade esquizofrênica, né? Que vem um Deus que não existe. São pessoas polarizadas, incapazes de compreender que o mundo, ele é feito de ação e reação, é um mundo complexo. As próprias intempéries, né, o próprio clima, ele tem a sua complexidade, digamos assim, né? Em muitos momentos podem se formar ciclones, furacões. Em outros momentos pode ter uma calmaria. Isso faz parte, né, da movimentação dos próprios ventos, né? Que o Sol está sempre jogando matéria, né? Jogando as explosões solares provocam muito vento, muita radiação e muito vento. E esse vento, claro, né, atinge a Terra. Esses blocos, né, de energia emanados do Sol atingem o nosso planeta e causam efeitos aqui, né? Como também o planeta é um sistema fechado, né? Apesar da radiação penetrar na nossa atmosfera, os ventos solares eu acho que também influenciam, né? Mas em si a gente vive numa bolha, que é o planeta Terra, onde existe uma proteção, uma atmosfera, e é um sistema fechado, digamos assim, né? Onde vários efeitos como o aquecimento global, né? Por causa da pavimentação do solo, cidades, né, pavimentadas que refletem a luz solar. Então, é um solo que não é pavimentado, ele absorve boa parte da luz solar, do calor, né? Até mesmo para nutrir o solo. Quando você pavimenta, quando você coloca uma calçada, né, uma rua, as cidades, você tampa o solo e essa pavimentação vai refletir, né, a luz do sol, não vai absorver. E aí, claro que essa reflexão vai provocar um aumento da temperatura, como eu falei, é um sistema fechado, né? Esse calor todo não tem para onde ir, não tem como se dissipar, se não for absorvido e aproveitado pela Terra, né? Como as porções de terra estão cada vez menores nos continentes, porque a gente pavimenta tudo, né? Óbvio, né, que a consequência disso vai ser um aquecimento global também, a questão dos combustíveis fósseis, tudo isso, né, é muito complexo. Então, a gente vê que o mundo, ele é um mundo, principalmente o mundo humano, é um mundo desequilibrado, né? Nós mesmos desequilibramos o clima, e aí acontecem muitas catástrofes. Muitas delas de ordem natural, muitas delas também em consequência da nossa própria atividade sobre o planeta. E aí, como eu falei, pessoas polarizadas, pessoas que só olham o bem, né, e não enxergam o mal, elas veem um Deus bom, né? Elas são tendenciosas, né? Elas não compreendem
que, como eu falei, né, são vários fatores que agem no mundo. São fatores que, no passado que eu digo, nos primórdios da humanidade, quando o ser humano ainda era uma espécie de índio primitivo, claro que o ser humano associava os eventos da natureza aos deuses. O homem cultuava o sol, a lua, as estrelas, né? Tinha a astrologia, a ciência dos antigos, que se mostrou totalmente fantasiosa, né? Até mesmo em relação aos planetas. Depois que se conheceu os planetas, se viu, né, a ordem dos planetas, e a astrologia era uma mera fantasia. Então o homem está sempre com os olhos para o céu, sempre esteve, e sempre considerou os eventos naturais como de origem divina. E aí o homem moderno não é diferente, cara, é incrível, né? Nós já temos aí séculos de ciência cartesiana e o homem ainda continua acreditando que Deus age no mundo. Existem deuses, ou um Deus. Mas esse Deus é sempre bom, né? Como eu falei, as pessoas de mente polarizada não conseguem ver claramente que em tudo existe o aspecto bom e o aspecto ruim. Se existisse um Deus, ele seria responsável por tudo de bom e também por tudo de ruim. Ele não é o Criador? Tem até uma parte na Bíblia, né, que diz: eu crio o mal. Tem uma parte na Bíblia, né? Vai estudar a Bíblia. Você vê, o próprio Deus fala no texto que ele cria o mal. Ele cria a guerra, o sofrimento. Claro, se você diz que é Deus, né, ele é responsável por tudo. Mas as pessoas polarizadas, como essa pessoa que comentou aí, ela quer dizer que ela enxerga Deus em tudo. Né? Então, é como se, né, o tudo que ela diz, essas pessoas falam, enxerga Deus na natureza, enxerga Deus no nascimento de uma criança, enxerga Deus no ato de amor, né? Mas não enxerga Deus na tortura, não enxerga Deus na morte cruel, no esquartejamento de uma pessoa por outra, não enxerga Deus na carne putrefata, não enxerga Deus no sofrimento. Como eu falei aqui, vim fazer esse vídeo aqui porque eu gosto muito desse tempo e também para fazer essa resposta a esse comentário, né? Se você for ver Deus em tudo, como essa pessoa falou aí, né? Que muitos não enxergam. Se Deus existisse, eu enxergo Deus em Marrocos. Nessa tragédia que aconteceu em Marrocos, foram cerca de 3.000 mortos por causa de um terremoto em Marrocos, na África. Eu enxergo Deus em 3.000 mortos. E parece que são mais de 1.000 desaparecidos. Provavelmente mortos, né? Nos escombros. Eu enxergo Deus na Síria. Que lá, né, como eu falei, o tempo lá, né, as condições do tempo criaram um ciclone que causou rompimento de barragens, elevação de rios, rompimento de barragens. Já estamos quase em 6.000 mortos. Deus deve estar precisando de muita mão de obra lá no céu, né? Tá matando pra caralho, né? Se você vê Deus em tudo, eu vejo Deus na Síria, país devastado. Né? Parece que uma das cidades mais atingidas era uma cidade dedicada a um santo. O santo não teve essa capacidade de proteger a cidade, né? E aí 5.000 mortos, mais de 5.000 mortos, e cerca de 10.000 desaparecidos que provavelmente também estão mortos. Os corpos, né, que foram levados pela enxurrada, né, pelo tsunami. Muito triste, gente. Sabe? Começam a voltar para as praias, pilhas de corpos. As cidades estão com corpos empilhados pelas ruas. Eu vejo Deus na Síria. Eu vejo Deus aqui no sul do Brasil, né? Que parece que já são cerca de 50 mortos.
por causa do tempo. O ciclone, né, que atingiu a região sul do país, matou 50 pessoas e deixou milhares de desabrigados e desalojados. Gente que perdeu tudo, gente que perdeu toda a família. Eu vejo Deus em todo esse sofrimento. Eu vejo Deus numa criança que nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, né, está no hospital do câncer, sofrendo dores terríveis, vivendo à base de morfina, os pais, coitados, sofrendo, muitas das vezes ansiando que essa criança morra logo para acabar com o sofrimento, e ao mesmo tempo esses pais não querem perder, é um conflito, né? Criado por quem? Por esse Deus que vocês acreditam, né? Que essa menina acredita, que comentou aí. Eu vejo Deus em tudo. Hoje, vou ser até meio grosseiro aqui em falar, mas hoje eu dei uma cagada, né? Olhei, né, a merda lá no vaso, dei descarga e eu vi Deus descendo pelo ralo, descendo pela privada. Porque Deus não está em tudo, então Deus também está na merda, né? No cocô, nas fezes. Eu vejo pessoas com doenças degenerativas, pessoas que a igreja não cura, é a igreja que diz que cura, um Jesus que cura, não curam câncer, miopia, nem miopia, né? A coisa mais difícil de Deus curar é miopia, porque o que você vê de gente com óculos nas igrejas, até os pastores, até os homens de Deus, né? Deus não cura pessoas aleijadas, com pernas atrofiadas, com lesões na coluna, tetraplégicos, paraplégicos. Nada disso Deus cura, né? É muito sofrimento. Então eu vejo Deus. Eu vejo Deus em toda essa mentira, eu vejo Deus em todo esse sofrimento humano, eu vejo Deus nos desempregados, eu vejo Deus nos mendigos, eu vejo Deus nos viciados, em crack, na Cracolândia eu vejo Deus, eu vejo Deus nos cemitérios, na carne putrefata, eu vejo Deus na dor terrível de um velório, onde você está enterrando seu filho, está enterrando sua mãe, seu pai, um ente querido, um amigo. Eu vejo Deus no crime, eu vejo Deus no abuso infantil, eu vejo Deus na pedofilia, eu vejo Deus na pedofilia na igreja, que é estimulada, que fecham os olhos, e dificilmente você vê um padre ou um líder religioso, principalmente na igreja católica, né, ser condenado por crime de pedofilia. Eu vejo Deus nos abusos da religião, João de Deus, mais de 300 mulheres abusadas. Eu vejo Deus em vários pastores que abusam também das suas ovelhas, né? Só querem tosquear, só querem tirar tudo, tirar dinheiro. Eu vejo Deus em muitas coisas ruins. E também em muitas coisas boas. Mas como nós vivemos numa sociedade de sofrimento, né? Eu vejo Deus na escravidão, né? Sabe, não foi 1 ou 2 anos de escravidão, não. Foram séculos dominados por religião e por escravidão. Somente os movimentos mais racionais, como a Revolução Francesa, isso é muito recente, né? Movimentos que entenderam que a religião era um grande mal, que a religião não podia estar atrelada ao Estado, porque eu vejo Deus na Santa Inquisição. Imagina, um dia hoje quente, né? Já incomoda um pouco o sol. Já estou aqui há algum tempo, já estou sentindo o efeito do sol. Imagina uma pessoa sendo queimada viva por padres, bispos, e pessoas indo lá ver, né, cristãos, indo ver uma pessoa, muitas das vezes inocente, que eu acho que a pessoa, alguma mais culpada que seja, merece esse castigo, esse tipo de morte, né? Queimada viva.
sentindo o cheiro da sua própria carne sendo churrascada. As pessoas esquecem, né? Eu vejo Deus no passado cruel da humanidade, nas arenas de gladiadores, onde só um podia sobreviver. Meu Deus, cabe muito bem aqui esse termo, né? Meu Deus, quanta crueldade. Se você existe, eu vejo você em tudo isso. E o lado bom é totalmente anulado pelo lado mal. O lado bom não faz sentido se existe um lado terrível, grotesco, animalesco, selvagem. Que Deus é esse, né? Essas pessoas acreditam. Tem uma frase que diz, né? Quando o homem erra, chamam de pecado. E quando Deus erra, chamam de natureza. Então, eu vejo Deus na natureza. Eu vejo Deus no sofrimento dos animais, né? Imagina o que é você ser morto por um predador, ser morto por um leão, por um tigre, ser devorado vivo por um crocodilo, por um tubarão, né? Por uma onça. Imagina te comendo aos poucos, te devorando aos poucos. Isso é a natureza. Eu vejo Deus na natureza. E dizem que a natureza é perfeita. Quem diz isso é porque olha de longe, né? Na natureza você conhece as árvores, nos parques, dentro das cidades, né? Onde não tem predadores. Isso é uma natureza falsa, né? Quem diz que a natureza é perfeita, olha um oceano e só vê a superfície. Acha muito bonito, né? Não vê todo o sofrimento que está por baixo dos oceanos. Uns animais devorando os outros. Senão não sobrevivem, né? Eu vejo Deus e tudo isso. Então, vou fazer esse vídeo aqui, né? Para falar sobre isso. Gostaria de pedir aí a quem não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Se você quiser ser membro do nosso canal também, está aberto aí o clube de membros. Basta, né? Teclar lá na tecla Seja Membro, na parte inicial aí do canal. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.